Paz e graça, pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo. Antes de começar aqui a falar sobre este vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o seu like e compartilhe este vídeo que pode ser de muita importância para outras pessoas que gostam de estudar a língua grega, a língua hebraica ou que pretendem estudar também, né, e talvez tenha curiosidade de como funciona, né, tanto o grego quanto o hebraico, tá? Então aqui eu tenho um texto, né, de Provérbios capítulo 1, versículo 1, né? E eu tenho o texto hebraico em cima e o texto grego embaixo, que é uma tradução, a tradução, a famosa Septuaginta, né? Do Antigo Testamento traduzido para o grego. Então eu tenho aqui as duas traduções, ou tenho as duas vertentes, né? Tanto o texto original hebraico quanto a tradução grega, tá? E se você tiver interesse em estudar a língua grega ou a língua hebraica, é só falar comigo estudando aula online. E também tem um curso de teologia online. Se você tiver interesse, quiser estudar, quiser conhecer a língua hebraica, um pouco da língua grega, um pouco da língua hebraica, é só falar comigo, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu WhatsApp e o meu Facebook, beleza? Vamos ao vídeo. Bem, como aqui temos a primeira expressão, né? Em hebraico, mishle, né? Que é essa expressãozinha aqui, tá? Mishle. Mishle quer dizer provérbios, está num plural construto. O construto na língua hebraica é o equivalente do genitivo na língua grega. Ele é usado para indicar, para indicar a possessão de alguma coisa vindo com a preposição de, certo? Então ali temos provérbios de no plural, tá? Provérbios de, né? Essa expressão era essa aqui em grego, que é a expressão paroimiai, é um substantivo feminino que também está no plural, né? Aqui, ó, por causa do i, né? Ai, no caso, né? Esse aí ele vai indicar o plural nesta palavra. Então já temos aí provérbios, né? Provérbios. Aí aqui você vai ter a expressão Shelomo, certo? Shelomo. Shelomo é Salomão. Ali quer dizer provérbios de Salomão, certo? E aqui provérbios, né? Aqui é Salomão, tá? No caso de Salomão, né? Aí você tem aqui a expressão filho de Davi, que é Ben Davi, certo? Ben Davi quer dizer filho de Davi. Ben, filho, tá? E Davi, Davi, tá? Então aqui você tem aqui, ó, filho no genitivo, né? E Davi, certo? Tem Ruyu. Ruyu é um substantivo da segunda declinação, certo? Que está ali declinado no genitivo, que ele é o equivalente do construto na língua hebraica. Então, o construto, aqui também está no construto, né? Filho de Davi, tá? Toda vez o construto, normalmente ele vem com essa preposição, né? De, filho de, ou quando ele é um substantivo no construto, ele vai sempre vir com esse de, ou quase sempre vir com esse de, dependendo da tradução ou de outra preposição que exija, né? Dentro da frase. Aí beleza, então tem Provérbios de Salomão, filho de Davi. Ok. Quando chega aqui no Meler, Meler, aqui quer dizer rei. Então ele está falando aqui Davi, rei de, está no construto. Rei de, aqui você tem Israel, né? Israel. Então você tem rei de Israel. O que foi que a Septuaginta fez? A Septuaginta, ela pegou esse substantivo aqui, Meler, né, e trocou para um verbo, né, que é esse verbo aqui. Reinou. Reinou é um verbo, todo mundo sabe. Rei é um substantivo. Então ele pegou o substantivo, Meler, e trocou por um verbo, tá? Aqui você tem um pronome relativo, né? Ros. Ros é Basileusen em Israel. Ou seja, que, aqui, ó, que, né, o texto hebraico ele não traz o pronome relativo que, né? Que, certo? Reinou em, a preposiçãozinha em Israel. Então, a diferença do texto hebraico para o texto grego são essas expressões aqui, tá? Aí, quer dizer, rei de Israel. Aqui é que reinou em Israel. Essa expressão aqui é um auristo, está no auristo, voz ativa,
terceira pessoa do singular. Ela aparece, por exemplo, em Romanos 14, ou 5, 14, verso 17, verso 20, 21, tá? Com uma ideia de reinou, né? Algo indefinido, não se sabe quanto tempo. Se eu fosse só olhar aqui, né? Claro, mas se tiver uma definição, reinou 40 anos. Então você vai saber que esse reinado, ele tem uma duração contínua num passado de 40 anos. Ou 30 anos. Vai depender ali do contexto em que a palavra esteja inserida, né? Como você pega lá em Apocalipse 21, você vai ter, e reinou 1000 anos. Então, o auristo, ele é uma ação indefinida. Normalmente, no passado, você não sabe se foi muito tempo, se essa ação durou muito tempo ou pouco tempo. A não ser se ele tem um complemento explicando esse reinou, como reinou 1000 anos. Então, sabemos que o auristo ali, no reinou 1000 anos, está indicando um reinado com uma numeração definida, que é 1000 anos. Claro, vai ter as interpretações, um vai dizer que é literal, outro não, mas isso aqui não vem ao caso, certo? Então aqui, vemos que reinou em Israel. Bem, os tradutores da Septuaginta, eles poderiam usar essa expressão aqui, ó, Basileus tu Israel, né, que é a expressão rei de Israel. Mas em vez que aqui é nominativo, né, nominativo, essa mesma expressão aqui, ela aparece lá em João, capítulo de número 1, verso 49. Da mesma forma que está aqui, rei de Israel, falando que Cristo era o rei de Israel, né? Aí ele usa o nominativo e ele usa aqui um artigo no genitivo e a expressão Israel, né? Então, é isso aí, pessoal, que é uma tradução e uma diferençazinha aqui do texto hebraico para o texto grego. Porém, se você for analisar e levar pela lógica, não tem uma mudança assim, porque se ele era rei de Israel, então ele reinou, né, logicamente, basicamente, em Israel, né? Então não vai mudar o sentido, né? Só vai mudar a questão aqui da tradução, porque uma vai ser rei de Israel e outra que reinou em Israel, né? Mas o sentido, basicamente, ele não vai mudar. Porque se o cara é rei é porque ele reinou. E se ele reinou é porque ele era rei. Então, como é que eu vou reinar se eu não sou rei? Se eu reinei é porque eu sou rei, lógico, né? Então é isso aí. A Septuaginta, ela tem bastante diferença do texto hebraico. E eu pretendo trazer isso aqui em outros vídeos, em outros textos, tá? Onde o texto hebraico fala uma coisa e a Septuaginta ela muda alguns pontos, né? E eu acredito que seja importante falar sobre esses tópicos aí, né? De tradução da Septuaginta, porque muitas pessoas dão muita ênfase à Septuaginta em vez do texto hebraico. Eu, logicamente, principalmente no Antigo Testamento, a língua é hebraica. O primeiro ponto é ela, certo? Eu sempre vou seguir ela. Tem gente que segue a Septuaginta e não o texto hebraico, tá? Enfim, então é isso aí, que Deus abençoe a todos vocês. Se você tiver interesse em estudar as duas línguas, ou uma das duas, ou fazer um curso de teologia, é só falar comigo, beleza? Então que Deus abençoe aí a cada um de vocês.